Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, hoje trazendo cenas interessantíssimas que irei compartilhar aqui com vocês, que vão deixar algumas pessoas com o queixo lá embaixo. E se você já está aqui no nosso portal há mais tempo, pelo menos desde 2022 para trás, certamente me viu dizer várias vezes, enquanto a figura do atual inelegível estava no exercício da presidência da República, que ele iria parar na cadeia. Muitas pessoas pensavam que isso era um palpite, que era exercício de adivinhação, de futurologia, mas nunca foi, não. Era simplesmente ver o que a figura estava fazendo ou deixando de fazer e o que isso se conflitava com a legislação brasileira, com o Código Penal, a legislação federal, a Constituição da República. Não tinha como essa figura não prestar contas em algum momento com a justiça, sobretudo com os crimes que foram cometidos no período da pandemia. E agora, aquilo que parecia ser um exercício de futurologia aqui no nosso portal, já está sendo assimilado pela extrema-direita bolsonarista. Eles já estão dando nas redes sociais como a figura tendo o seu futuro na Papuda ou em Bangu 8. A nós resta fazer com que essa verdade, com que essa situação que acontece em democracias quando alguém comete crime, ela simplesmente se concretize. Para isso, vamos continuar sempre cobrando aqui as autoridades, principalmente o senhor Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal para exercer logo esse julgamento. Hoje temos mais decisões surpreendentes para esse mundo cão, proferidas ali, despachadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que deu hoje mais uma sapatada nesses generais presos que estão querendo ali algum tipo de benesse, né? Mas não vai rolar, não. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você, que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. A gente começando aqui com essa situação que muitas pessoas esquecem, mas o nosso portal não deixa ninguém esquecer, né? Esse aqui é o neto do ditador João Batista Figueiredo. Ele, durante esse período que muita gente estava gestando golpe aqui no Brasil, ele era uma espécie de porta-voz de golpista e que fazia interlocução dos golpistas dentro das Forças Armadas e os golpistas que estavam fora. E ele fez uma pressão gigantesca, não é por outra razão, que ele também está indiciado e está sendo apontado como um dos criminosos pela Polícia Federal nesse inquérito que está na mão do Procurador-Geral da República. Só para relembrar vocês, vamos ver o que a criatura dizia, mas assim, em tom misterioso, né, que a caserna estava se movimentando, e olha só como é que a figura tratava das coisas. Os golpistas, aqueles que estavam querendo destruir a nossa democracia, que estavam com aquelas figuras que eu apelidei de os canjicas, essas figuras seriam os patriotas, e aqueles que efetivamente foram os legalistas, esses estavam sendo colocados ao escrutínio da extrema-direita para serem achincalhados, né? Ele dizia coisas como essa aqui, vamos lá. Generais de 4 estrelas que participam do alto comando. Eu apurei que há 3 deles, 3 dos 14, que têm se colocado de forma aberta na articulação contra uma ação mais direta, mais contundente das Forças Armadas. Uma ação contundente contra o golpe que eles estavam engendrando, né? Vocês querem confissão maior do que esse tipo de situação que está acontecendo? Essa gente, conversar só não é tentativa de golpe. Pois é, a legislação brasileira diz que sim, e a pena é alta, tá? Vamos seguir. E nem sempre, nós aqui como jornalistas, nós podemos falar tudo que as nossas fontes contam, né? Às vezes a gente tem um negócio do off, e a gente como jornalista tem que respeitar o que falam pra gente em off. Mas hoje, por um dever cívico, eu vou ter que dar nome aos bois aqui. Eu vou fazer isso que eu acho que o povo brasileiro... Aí ele fala de generais, enfim, e cita ali o general Tomás, que é o atual chefe, né, das Forças Armadas, do Exército, né, especificamente, como uma das pessoas que estava ali resistindo ao golpe. Olha só o que a criatura, passado esse tempo todo, o que ele está dizendo agora sobre a realidade, o futuro do inelegível? Ele está dizendo aquilo que nós já falávamos lá atrás, né? Se ele assistisse o Portal do José, acho que ele não estaria surpreso, não. Mas vamos acompanhar aqui? Vamos lá. E ele dizendo que está tentando, junto às autoridades lá nos Estados Unidos, é uma intervenção aqui, né? Ele não para, né? Mas já quebrou a cara uma vez, vai quebrar outras vezes, e se vier para o Brasil, vai para a cadeia, tá? Então vamos lá.
Mas eu sou apenas um homem. E caso eu não consiga fazer as coisas a tempo, eu temo que o presidente Bolsonaro seja preso. Aliás, tudo indica que esse é o caminho que está sendo seguido. Pode não ser. Meu amigo, provocou, esperou o contato veio. Que a figura vai para a cadeia? Vai. Então não adianta chorar. Mas ele segue aí mais algumas lamúriazinhas e ele dá uma palavra de consolo para como será a prisão de Bolsonaro, né? Ele chega a essa minúcia, né? Então é o que está rolando na extrema-direita. Vamos acompanhar. Mas o caminho é esse. Agora, e é claro que eu não quero, né? Eu gosto, não é segredo para nenhum de vocês, que eu gosto muito do presidente Bolsonaro pessoalmente. E a gente quer o bem das pessoas. Principalmente uma pessoa a quem eu reputo bom caráter, patriotismo, etc, etc. Mas, assim, gente, se for preso não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O Lula ficou um tempão preso. Tá aí hoje. O presidente, pegando a cabeça sem nem precisar raspar. Que bom, né? Que bom esse vento assim de civilidade, né? Sendo condenado, vá para a cadeia, se entregue, não fuja não, tá, Bolsonaro? Só que tem uma diferença, tá? A pena de Bolsonaro vai ser uma pena bem longuinha, não dá para fazer esses projetos não. Ele está muito mais com uma pena à la Nelson Mandela, que ficou uns 30 anos preso, do que a prisão de Lula, que foi de 580 dias, né? A conferir. Pô. E se o Bolsonaro for preso, ele não vai ser preso na Papuda, na Colmeia. Ele vai ser preso num lugar com privilégio. O Lula arrumou uma namorada. Uma visita íntima. É que você está sugerindo aí, o Bolsonaro vai pensar em arrumar uma namorada também? Ficou estranha essa tua fala aí, hein? Tudo bem, eu dou um desconto, né? O nervosismo de ver o seu mito na cadeia faz com que alguns atos, né, algumas falas fiquem meio desencontradas, né? Bolsonaro talvez seja preso num quartel, talvez seja preso na sede da Polícia Federal e tal. Volto a dizer, não quero que seja preso. Mas grandes homens na história muitas vezes não são. Meu bisavô, o general Euclides, foi preso. Depois voltou como deputado constituinte. Quantos grandes homens, grandes no sentido não necessariamente de bons, né? Você tem o Lula, você tem o Mandela. Mas é normal que pessoas relevantes na história sejam presas. É natural do contencioso da vida. Quando eu estava aqui de macacão laranja... Quando ele fala que ficou de macacão laranja é porque o cidadão foi preso nos Estados Unidos, tá? Ele não ficou muito tempo não, mas experimentou, fez uma etapa lá, fez um estágio para saber como é que as coisas funcionam. Só que aqui no Brasil é diferente, tá, o seu Paulo? Hoje, notícia que temos aqui para ilustrar que nem tudo serão flores na cadeia do inelegível. Moraes cobra explicações do Exército sobre visita a militares presos. Vocês esticaram a corda com o Xandão? Olha, a corda estourou mais pro lado de vocês. Gente, o ministro Alexandre de Moraes pediu, ou seja, exigiu do comandante do Exército, das Forças Armadas, que explique o que está acontecendo com a visitação de generais presos lá. Por quê? Porque eles têm direito de receberem a visita dos advogados de segunda a sexta e de algumas pessoas quinta e terça. Só que tinha gente que estava furando esse troço aí. Então isso chegou até o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes está perguntando que bagunça é essa. Já não chega o que aconteceu com o Daniel Silveira, que quis dar uma de migué e que infringiu ali normas e já está em Bangu 8, e você hoje já não vê ninguém reclamando, né? A direita é assim, a extrema-direita é assim, eles fazem uma espuma e tal, mas enfim, reclamam do ministro Alexandre de Moraes, mas no final da história vão para o Chilindró e desaparecem do noticiário. E o Daniel Silveira não vai receber visita do Bolsonaro, da dona Michele, do Malafaia, vai receber visita de ninguém, vai ficar lá na penitenciária, agora em Bangu 8, e se ele precisar de algum tratamento médico, ele vai solicitar à parte, né? Gente, o que está também junto com essas histórias todas aí, mexendo com o noticiário hoje, é essa história aqui. Decreto de Lula sobre força policial vira novo embate com governadores na segurança pública. É uma coisa tão indecente, porque o Lewandowski baixou um decreto, né? Publicou um decreto que está aqui, que eu li atentamente, que simplesmente, gente, se a gente puder resumir bem que decreto é esse,
É um decreto que tenta introduzir para as polícias aqui no Brasil aquilo que as polícias, por exemplo, da Europa e dos Estados Unidos praticam. Ou seja, não sair atirando à toa, fazer abordagens com regularidade prevista na legislação local, tudo com câmera, registrando câmeras nas viaturas, câmeras nos uniformes, com baixa letalidade, com respeito a direitos humanos, enfim, situações que normalmente as polícias de outras partes do mundo realizam. Mas isso está chocando os extremistas que não querem que a polícia primeiro investigue para depois dar tiro, primeiro faça abordagem para depois atirar, enfim, coisas simples. Porque se os governos dos estados não implementarem esse protocolo, o protocolo civilizatório, poderíamos dizer esse protocolo europeu, e olha que as polícias lá também cometem, né, alguns excessos, enfim, nos Estados Unidos, mas pelo menos eles têm um arcabouço que protege muito mais o policial também não se expõe, nem as situações que infringem ali sanções pesadas à sua carreira, como também à sua vida, a destruição da sua vida por se envolver num episódio como esse aqui, no Rio de Janeiro, que os policiais rodoviários federais, por estarem ainda sob o efeito dessa intoxicação bolsonarista, terem atirado num carro particular que atingiu ali uma família que ia com as comidas do Natal, gente, comemorar o Natal. Não dá, isso aí não pode ser normalizado. Então, os governadores que não realizarem a obediência a esse protocolo não receberiam recursos para a segurança, porque elas são direcionadas aos estados que estão cumprindo protocolos civilizatórios. Enfim, outro embate, né, que essa gente aí da extrema-direita vai colocar, e aí vai ser necessário que o governo federal venha a público explicar, estabeleça o que está acontecendo aqui no Brasil, que o governo Lula está querendo implementar uma política civilizatória e os criminosos do universo bolsonarista querem justamente proteger os policiais criminosos, porque o que eles querem não é proteger o policial que está querendo agir de uma forma correta não, né? Bom, para fechar o nosso tema de hoje, queda de ponte, morador denunciou defeitos na estrutura em 2020. A gente está vendo essa matéria aqui, é impressionante, são impressionantes as fotografias que foram mostradas aqui, gente. Eu não sei se dá para vocês verem. Gente, é um negócio absurdo. Vamos ver se dá para pegar aqui. Olha só, esse aqui, são fotos aqui do estado da ponte. Agora, o que é mais chocante, né, no meio dessa história, eu mostrei para vocês mais cedo também, uma matéria do Jornal Nacional, que vai falando aqui da... A situação da ponte era precária. Da situação da ponte, do que aconteceu e tal. Só que é o seguinte, gente, se tem uma coisa criminosa que os telejornais fazem no nosso país, é simplesmente despolitizarem qualquer tipo de assunto. Porque, vejam bem, eles colocam essa situação da ponte que caiu como uma situação que estaria adstrita ali a uma função administrativa do DENIT, de mandar consertar a ponte, de não mandar consertar a ponte. Isso não politiza absolutamente nada, porque no Brasil nós temos mais de 700 pontes que estão em situações precárias, estradas que estão com muitos pontos e situações precárias e perigosas. E isso não é colocado sob uma perspectiva de que o Brasil está com a nossa infraestrutura absolutamente destruída e não há recursos para essas estradas, porque simplesmente os recursos de todas as pastas são sugados para fazer um grande bolo para pagamento de juros da dívida. Isso tudo, gente, é para a gente o tempo todo estar percebendo como discutir o orçamento da nação é uma questão fundamental para a nossa soberania, para o nosso futuro, para a nossa emancipação enquanto nação. E é papel nosso aqui levantar essas questões e trazer as principais autoridades da República para essa discussão com a Presidência da República, o Ministério da Fazenda, as autoridades monetárias, os formadores de opinião. Isso tem que ser revelado, gente, isso tem que ser colocado para o debate. Isso não é assunto que tem que ser escondido como é hoje, como tem sido durante tantas décadas aqui no Brasil, não, né? Ou será que nós somos obrigados a ter essa parcela de escravidão cravada na nossa alma, no nosso cotidiano enquanto brasileiros, né? Não dá, né, gente? Então fica por aí e o nosso papo fica com essa menção hoje, honrosa, né? As profecias que
que essa gente da direita fez e errou, e estão colocando muitos na cadeia, ou pelo menos no pezinho lá dentro da cadeia, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, tchau!